Esta é uma pílula extraordinária porque hoje é o dia 1º de julho de 24, portanto, completando 30 anos de Plano Real, que foi o tema, na verdade, o tema mesmo começou com a inflação desenfreada que a gente estava enfrentando até chegar o Plano Real. Da minha dissertação de mestrado, que eu fiz na USP. Ai, tá aqui, bichona, né? Gorda. O componente emocional. Eu preciso até ler, né? Funcionamento mental e ilusão à luz das transformações econômicas no Brasil desde 1985. Eu já contei essa história algumas vezes, foi assim que eu cheguei na psicologia econômica. Até então eu não sabia que existia. O ano era 94, já tínhamos tido vários planos de governo para acabar com a inflação, nenhum, empoeirado, já vou começar a espirrar, nenhum tinha dado certo, controlavam a inflação por poucos meses e voltava com força total. E do meu lugar de analista na clínica e cidadã no país, ficava intrigada. Por que as pessoas dizem que querem acabar com a inflação, mas no fundo não parece? A gente estava muito adaptado. Era uma correria, né? Porque você tinha que receber salário, por exemplo, ou qualquer tipo de renda, sair correndo para depositar numa conta remunerada que, de alguma forma, corrigia um pouco, né, a inflação, a correção monetária. Ou seja, as pessoas que eram muito pobres nem tinham acesso a banco, não tinham nem conta bancária, entravam pelo cano totalmente. Então, eu ficava intrigada com essa, parecia assim uma verdade oculta, que pelo menos quem não era completamente pobre não tinha todo o interesse do mundo, não, em terminar com a inflação. Eu pensava assim, será que é a ilusão de ver todos aqueles zeros nas contas bancárias? A ilusão de o seu salário ficar, chamava gatilho, né? Ficar sendo reajustado todo mês, cada 2 meses. É claro que tudo reajustava, e reajustava mais, né? Enfim, teve confisco de poupança no meio do caminho, com o plano Collor em 90, e teve, né, plano cruzado, verão, Bresser, verão 2, aquele monte, né? A gente teve 5 moedas diferentes ao longo de 8 anos. Fica difícil. E por que o real deu certo? Eu conto essa história, né? Em 2009, já tinha passado, né, aí os 15 anos, eu encontrei o Gustavo Franco num evento, a gente dividiu lá um painel, eu acho, e eu perguntei para ele se o nome real tinha a ver com realidade. Ele falou que não, que tinha a ver com a antiga moeda, que a gente conhece mais como réis, sempre no plural, né? 30 mil réis, né? Eu lembro ainda meu avô falando 30 mil réis, 30 não sei o que lá, né? E o singular era R$1, né?
eu não cheguei a conversar com os outros chamados pais do real, né? André Lara Rezende, Pércio Arida, Edmar Baixa, provavelmente estou esquecendo algum, mas na minha cabeça sempre ficou como, quando o real entrou, e veja, aí que tá, eu fui lá para a USP, depois de 15 anos de formada, né, teve esse intervalo longo, depois da graduação, que foi na PUC, eu fui lá para a USP, porque eu queria entender um pouco o que estava acontecendo com a população, no mínimo, né? Gostava ou não gostava da inflação? Esta era a pergunta que não queria calar. E o primeiro semestre, ainda a gente não tinha muita clareza do que ia acontecer com o Plano Real. No fim, funcionou, controlou a inflação. Então, pôs em xeque o meu tema, né? Mas melhor que fosse assim, né? Melhor. Mas muita gente levou muito tempo para se aclimatar, porque eram pessoas que estavam acostumadas a administrar seus negócios em tempos de inflação e não em tempos de estabilização da moeda. Então, muitos pequenos negócios foram fechados, ou até médios, porque aquela frase do Warren Buffett, que, parênteses, vai deixar toda a fortuna para a caridade. Grande Warren Buffett. Mas ele que diz, né? Quando a água baixa, é aí que a gente descobre quem estava nadando pelado. Foi mais ou menos isso, né? Quando a inflação baixou, ficaram nuas as pessoas que não sabiam administrar o negócio, que só sabiam fazer o jogo da inflação. Então, a minha hipótese na dissertação, que é meio casca grossa para ler, vou confessar, tá? Outro dia eu até peguei, que eu estava procurando uma coisa específica, que tinha a ver com método. Falei, nossa, acadêmico pra caramba, né? Foi minha primeira experiência de choque acadêmico. Então, eu acho que eu fiquei ainda mais rígida. E, na verdade, eu tinha que convencer muita coisa, né? Eu tinha que convencer que a psicanálise poderia ser um embasamento teórico de valor. Eu precisava convencer que o estudo de caso, que foi o método que eu usei, era também importante. Eu tinha que convencer que fazer a discussão com base em conceitos psicanalíticos, porque eu estava começando a me aproximar da psicologia econômica, mas que isso fazia sentido. Daí no doutorado, anos depois, eu realmente procurei casar psicanálise e psicologia econômica num modelo de base psicanalítica para tomada de decisão, que conversa, do meu ponto de vista, conversa super com a psicologia econômica, as ciências comportamentais, e depois o querido e saudoso Daniel Kahneman admitira mesmo, né? Ele fala que a teoria dele tem ecos da teoria freudiana, mas que é só atualizada. Bom, mas aqui a ideia central era que, enquanto havia a inflação desgovernada, era mais fácil a gente se iludir. Ou seja, ficava mais associado ao princípio do prazer que o Freud propõe, a posição esquizoparanoide que a Melanie Klein propõe, a um tipo de pensamento que é ainda incipiente, de acordo com a teoria do Bion, ao passo que
conseguir se adaptar ao plano real exigia um contato com a realidade, portanto, tinha mais a ver com o princípio da realidade, porque para o Freud são dois princípios de funcionamento mental. E também a posição depressiva da Melanie Klein, que não tem a ver necessariamente com depressão no sentido patológico. É mais um contato com a realidade nunca é uma festa do caqui, né? Então a gente fica também um pouco triste, mas é só na realidade que dá para a gente viver e agir, né? Tudo bem, a gente tem uns refrescos, uns recreios, mas é na realidade, ou então não é. E aí sim a teoria do pensar do Bion, que eu mais tarde uso a figura do semáforo emocional. Aí a gente tem como ultrapassar o semáforo emocional, porque foi um baque. Eu lembro, por exemplo, tinha um posto de gasolina na frente de onde eu morava, na época, e o salário mínimo era R$60 no primeiro momento. E eu lembro de dar gorjeta de R$1 para o frentista. E a gente ficava tudo perdido, né? Quanto vale isso? Mas hoje em dia a gente não daria um sexagavo, sei lá como fala, né? Do salário mínimo de gorjeta. Eu acho que não, né? Então, num primeiro momento, foi um super alívio para as pessoas mais pobres. Parou o corre, né, da inflação e eles ficaram com um piso salarial um pouco mais decente. Eu acho que o pulo do gato foi a URV, a Unidade de Referência de Valor. Acho que é isso, né? Que ancorou, agora já usando aqui, né, um termo da psicologia econômica, ancorou a percepção e avaliação e memória de valor, porque senão as pessoas usavam o dólar, por exemplo, mas o dólar está fora do país, então está sujeito a outras flutuações, ao passo que a URV era nossa. Então, ok, ficava mais fácil depois fazer a passagem para o real. Então, o plano real teve essa escala muito importante. Veio lá acho que era Cruzeiro Real, Cruzado Real, sei lá, a última moeda antes do plano real, que tinha vigorado por meses. Né, todo mundo lá, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Pimba, ancoramos na URV. O URV, que acho que valia 2,750, alguma coisa, né? E daí, quando estava todo mundo assim, o URV, né? O URV, que até ficava também mais difícil manipular. Quem queria aproveitar, tirar vantagem da inflação, ficava um pouco mais difícil. E só então a gente passou para a moeda real, em todos os sentidos. Isso foi o que me despertou o interesse e até o fascínio pelo assunto da psicologia econômica. Quando eu terminei o mestrado, que eu fiz em 5 anos, naquela época era em 4, mas eu fiz um ano antes como aluna especial, 98 eu terminei a dissertação, defendi no começo de 99, aí eu já estava muito interessada. E em 2000
eu virei membro da IAREP, em 2001 eu fui para o primeiro congresso e não parei mais, né? Então, eu acho que tenho que comemorar, sim, foi muito importante. Nem vou falar sobre as questões políticas, mas enfim, né? Não adianta brigar com a realidade. Adianta sim brigar por uma realidade melhor. Aí, super legítimo e a luta continua. Mas foi super importante, eu não tenho nenhuma dúvida. Viva o plano real!